O deus marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 283. Igual a jogador Vladimir. Igual a isso poderia ser a aparência de uma constelação descendo? Igual a sim. Olhando as imagens da Rússia, definitivamente parece que sim. O jogador Vladimir aniquilou todos os jogadores russos e até absorveu o sangue dos monstros ao redor. Com exceção de Vladimir, toda a seleção russa foi eliminada. Ao seu redor, incontáveis cadáveres de monstros que derramavam sangue estavam empilhados. Comparado a quando ele enfrentou Seong Ji-han nos mapas Southgate e Valhalla, talvez porque ele absorveu mais sangue, o ímpeto de Vladimir foi definitivamente mais forte do que antes. No entanto, com esse nível, acho que posso vencer. Assim como Vladimir, Seong Ji-han também ficou muito mais forte comparado a antes. Muitos olhos estão observando. Enquanto Vladimir levantou a mão. Estrondo. O sangue explodiu no ar e... Igual a... Está acontecendo de novo. A tela está ficando coberta de sangue novamente. Igual a mesmo que já tenha sido revelado que ele é uma constelação, porque ele está cobrindo a tela de novo. Igual a de todos os tempos, neste momento importante. A tela da transmissão foi tingida com a cor do sangue. Bloqueando o olhar de fora como da última vez, ele olhou fixamente para Seong Ji-han. Seong Ji-han, nesse curto espaço de tempo, você cresceu bastante. Quando recebi a ordem do meu mestre para aniquilar você, não consegui entender. Mas vendo você pessoalmente, entendo um pouco agora. Eu também, vendo você pessoalmente, você parece mais fácil de lidar do que eu pensava. Vamos ver. Sheite. A energia sanguínea percorreu todo o corpo de Vladimir. As correntes de sangue logo se transformaram em armadura, cobrindo todo o seu corpo. E logo, enormes espadas cruzadas de sangue apareceram em suas duas mãos. Prove essas palavras. Uau! Num piscar de olhos, Vladimir atacou Seong Ji-han. Esse movimento foi muito mais rápido comparado a quando eles se enfrentaram antes. No entanto, não é tão rápido quanto o elfo antigo. Comparado a quando ele lutou contra o elfo antigo no nível da constelação, desta vez os movimentos de Vladimir eram claramente visíveis. Golpear. A espada cruzada de sangue atingiu fortemente Seong Ji-han, mas... Rachadura. A bandeira da Fênix, tingida em trovão carmesim, bloqueou facilmente esse ataque. Além disso, arte divina fundamental, fusão do trovão divino e da Fênix, canhão do trovão carmesim. O trovão carmesim na ponta da lança pareceu parar por um momento. Imediatamente depois, um relâmpago feroz se estendeu da ponta da lança. O Crimson Thunder Cannon é ativado instantaneamente sem nenhum sinal. Então as espadas cruzadas de sangue de Vladimir foram instantaneamente tingidas em trovão carmesim, e seu impulso diminuiu visivelmente. Vladimir, que engoliu em seco, tentou aumentar sua energia sanguínea novamente para aumentar as espadas cruzadas de sangue, mas... Rachadura. O Crimson Thunder Cannon não parou com apenas um tiro e caiu várias vezes, atingindo todo o corpo de Vladimir. A armadura de sangue desviou os ataques do trovão carmesim várias vezes no início, no entanto. Rachadura. Incapaz de suportar os ataques contínuos, rachaduras se formaram em um lado da armadura. E assim, uma vez criada uma lacuna. Uau! O trovão carmesim penetrou e queimou instantaneamente o corpo de Vladimir por dentro. Então a armadura de sangue desapareceu num instante. As espadas cruzadas de sangue também encolheram rapidamente e desapareceram. Isso, é muito fácil? Trovão carmesim e chama do dragão. O poder de Seong Ji-han, utilizando até mesmo o espírito descendente da árvore celestial após obter as duas estatísticas, estava em um nível diferente de antes. As estatísticas ainda nem foram fundidas, mas se já estiver nesse nível, posso esperar mais tarde. Seong Ji-han, que decidiu investir todos os seus pontos de estatísticas restantes em Dragonflame. Como resultado do acúmulo de pontos de estatísticas, a chama do dragão estava agora em 197. A diferença com o Crimson Thunder foi de apenas 3. Na verdade, com este nível, ele poderia tentar a fusão uma vez, mas... Com uma diferença de 3, há um caso em que pode falhar. Seong Ji-han planejou tentar a fusão quando ambos atingirem 200. Mas mesmo sem fusão, talvez porque ele investiu na chama do dragão, o poder do fogo contido no trovão carmesim era muito mais forte do que antes. Ao ponto em que Vladimir, que reuniu muito mais sangue do que antes, desapareceu enquanto era envolto em chamas. Muito mais forte do que eu esperava. Então, da poça de sangue no chão, Vladimir de repente se revelou. Agora começa. Shuoshi. O sangue derramado no chão foi absorvido de volta por Vladimir. Ele cresceu um pouco maior que seu corpo original. Longinos, vestindo armadura de sangue e empunhando espadas cruzadas de sangue novamente. A partir desse estado. Uau! Ele não se aproximou de Seong Ji-han, mas avançou contra os monstros atrás dele. Estrondo, estrondo. A horda de monstros explodiu instantaneamente. Bestas gigantes, espécies voadoras e monstros reunidos em grupos tiveram seu sangue sugado sempre que Longinus se aproximava. Seong Ji-han observou silenciosamente aquela visão com os braços cruzados. Vladimir,
absorvendo o sangue de monstros, estava aumentando sua força. Se fosse uma batalha real, ele teria tentado ao máximo impedir isso. No momento, a forma avatar de Longinus não é páreo para mim. Ele precisa se tornar o mais forte possível aqui para se preparar para quando a verdadeira constelação Longinus descer mais tarde. Em vez disso, no jogo não há grande penalidade, mesmo se você perder. Em vez de explodi-lo facilmente como antes, era melhor deixá-lo aumentar sua força em resistência. Dessa forma, ao lutar contra o fortalecido Vladimir, ele poderá obter informações úteis para quando ele realmente entrar em confronto com a constelação Longinus. Este nível é o limite deste avatar. Vladimir, que tinha crescido 2 vezes mais que antes, murmurou assim. É assim mesmo? Então eu vou. Uau! Seong Jihan descruzou os braços e imediatamente foi até ele. Absorção de sangue. O Vladimir, muito mais forte do que antes, estendeu a mão para Sang Jihan para sugar seu sangue como fez com os monstros. Mas sua energia sanguínea não conseguiu penetrar na alma marcial de Sang Jihan. Esse é o fim? Golpear. O eclipse ampliado cortou o corpo de Vladimir e chiar. O sangue fluindo do corpo de Vladimir reconectou seu corpo dividido. Vladimir, cujo dano foi facilmente restaurado, ao contrário de quando foi atingido pelo Crimson Thunder há algum tempo. Ele olhou fixamente para a espada negra eclipse que o cortou e perguntou a Sang Jihan. Você não vai usar aquele raio vermelho de antes? Com um único golpe como esse, posso regenerar o quanto quiser. Sim, se eu usar isso, seria muito fácil. Ah, você está sendo arrogante. Vladimir se incendiou e esticou sua espada em direção a Sang Jihan, mas... Clang, clang. As duas espadas trocaram vários golpes e então... Rachadura. Em pouco tempo, a espada cruzada de sangue se partiu. Baque, baque. Até a cabeça dele caiu no chão e rolou. Ver, é fácil. Mostrando. Seong Jihan embainhou a espada e olhou para a cabeça caída. Certo. Eu vejo, não importa quanto poder eu reúna ao me tornar um avatar, há um limite. Vladimir falou com sua cabeça decepada. Sua atitude era indiferente, como se esperasse tal derrota. Eu admito, não posso lidar com você apenas com um avatar. Ei, qual foi o seu motivo para me convidar para participar? O que? Se você fosse me aniquilar de acordo com as ordens de Deus Marcial, você poderia simplesmente ter descido diretamente à terra e me esfaqueado. Qual é a razão para lutar comigo no jogo através de um avatar? Longinus, que disse que era um luxo usar a lança do julgamento em Seong Jihan e que ele o crucificaria e eliminaria se ele participasse deste jogo. Mas ele não conseguia nem tocar um fio de cabelo de Sang Jihan e estava sendo empurrado de forma esmagadora. A razão é SHHH. O rosto de Vladimir desapareceu enquanto se transformava em sangue com a pergunta de Sang Jihan. Sua cabeça se regenerou do corpo que havia voado. Você remodelou meu karma à sua maneira. Você está falando sobre a cruz de sangue de ferro? Eu fiz. Swish. Seong Jihan desenhou uma cruz com 2 dedos. Então. Artes divinas fundamentais. Segredo de Deus da aniquilação, cruz de sangue. Zumbido. Uma cruz de luz branca e pura flutuou na frente de Seong Jihan como se o protegesse. A cruz de sangue de ferro, que anteriormente exigia armas cruzadas para se manifestar. Agora, poderia ser facilmente manifestado com apenas 2 dedos. Manifestando isso apenas com os dedos. As pessoas têm que melhorar. A expressão de Vladimir distorceu ao ouvir essas palavras. Seong Jihan, que destruiu completamente o método estabelecido de karma, e o remodelou à sua maneira. Sempre que via isso, o descontentamento instintivo que surgia era difícil de controlar. No entanto. Então, isso é o fim de tudo? Ele perguntou a Sang Jihan, tentando ao máximo suprimir essa emoção. O que? Eu perguntei se isso é o fim de você remodelar meu karma. Quem sabe, não tenho usado muito ultimamente. Eu vejo. SHHH. A cruz de sangue desapareceu da mão de Vladimir. Então, tente remodelar meu karma de agora em diante. Em vez disso, uma lança de sangue começou a se formar lentamente. Se você não puder fazer isso, acabará morrendo pelas minhas mãos. A lança do julgamento, que só pode ser usada com a permissão de Deus Marcial. Foi agarrado pela mão de Vladimir. A lança de sangue de Longinus. Seong Jihan estava bem ciente do seu poder destrutivo. No final, foi a lança de Longinus que quebrou a parede protetora do Deus do Trovão. Aquele poderoso Deus Marcial puxou aquela lança de sangue como arma quando foi bloqueado pela parede. Embora houvesse uma grande diferença de poder entre a lança de sangue usada por Martial God e aquela usada pelo avatar Vladimir. De qualquer forma, a lança do julgamento exalava uma presença intensa apenas por aparecer. Você não disse a Vladimir para transmitir sua mensagem de que usar aquela lança em mim seria um luxo para mim? Enquanto Seong Jihan observava de perto a aparência da lança de sangue e fazia um comentário. Eu não vou esfaquear você agora. Pingar, pingar. Longinus, pingando sangue de todo o corpo no chão, disse isso. Desde que convocou a lança do julgamento,
O corpo de Vladimir estava perdendo rapidamente a forma, mas sem se importar com a condição de seu próprio corpo, ele apontou a ponta da lança para Seong Ji-han. Estou apenas mirando. Então. Tocar. O corpo de Sang Ji-han enrijeceu rigidamente. Isso é. O fenômeno que ele sentiu quando foi atingido diretamente pela lança do julgamento antes. Ele não apenas perde o controle de seu corpo. O corpo de Vladimir, que desmoronava rapidamente, também ficou imóvel com gotas de sangue suspensas no ar. O tempo parece ter parado, assim como da última vez. Quase nenhum controle sobre meu corpo. Embora Seong Ji-han tivesse se tornado incomparavelmente mais forte do que antes. Quando a lança do julgamento o atingiu, seu corpo não se moveu. As únicas coisas que tentavam se mover por dentro eram os poderes de Martial Soul e Void. As estatísticas recém-adquiridas do Crimson Thunder e Dragon Flame não mudaram em nada. Naquela situação em que tudo parou. Chiar. Apenas a lança de sangue se contorceu e uma névoa sangrenta subiu da ponta da lança. E nele, letras roxas subindo levemente. Condição-alvo, parcialmente correspondida. Código de destruição manifestado. Foi o mesmo texto que ele viu quando a lança de Longinus o esfaqueou antes. No momento, ele ainda está mirando, mas, se a lança realmente apunhalar, esse código de destruição apagará instantaneamente Seong Ji-han. Na verdade, mesmo que isso aconteça, ele simplesmente morrerá no jogo, então não haverá grande perda para Seong Ji-han, mas se eu não conseguir me mover assim mesmo contra a lança do julgamento criada por um avatar, eu absolutamente não serei capaz de responder à lança real disparada pelo verdadeiro Longinus. A habilidade de parar o tempo da lança do julgamento. Se ele não conseguisse superar isso, a morte seria inevitável. A força não está completamente imóvel, mas a alma marcial e o vazio, que se tornaram mais fortes do que antes, tentaram de alguma forma se mover e superar esta situação, mas o corpo de Sang Ji-han não se mexeu. Isso não vai funcionar. Como Seong Ji-han, que estava relaxado até agora, concentrou toda a sua atenção na situação atual. Espere, jogador Seong Ji-han, vou te ajudar. De repente, a forma da lança de sangue desapareceu. Diferente da constelação Longinus até agora, o jogador Vladimir, que era o avatar, falou com urgência. Seu idiota, o que você está fazendo? Não importa o quanto você seja uma constelação, não posso simplesmente deixar o jogador Seong Ji-han morrer. Esse cara. Uma mistura de Constellation e Player Vladimir. Dois seres conversando com uma só boca, um avatar. Vendo isso, Seong Ji-han suspirou. Não é como se ele estivesse realmente morrendo. Por que você teve que aparecer neste momento importante? Vladimir, tudo bem. Mas, por favor, descanse. Esta é uma oportunidade para mim. Ah, será que eu estraguei as coisas? Se você ficar, parece que você vai. Sim. O jogador Vladimir, que tentou ajudar Seong Ji-han com entusiasmo, desapareceu com o rosto abatido. Longinus, que recuperou o controle do corpo, fez uma expressão estupefata. Ah, aproveitando a lacuna quando convoquei a lança do julgamento, quem pensou que o avatar se rebelaria? É um absurdo. Ei, você pode fazer isso de novo? É possível. Então espere um momento. Seong Ji-han abriu a janela de status. Alma vazia e marcial. Com apenas os dois, ele não conseguiu superar a parada do tempo. Dragon Flame e Crimson Thunder, terei que fundi-los. Se a nova habilidade criada pela mistura das duas estatísticas únicas funcionaria ou não. Era hora de experimentar.